Oi, bebês! Meu nome é Sandy, eu sou soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e eu sou a professora de física de vocês aqui do Projeto Evolução, tá? Então, eu tô aqui para ajudar você a conseguir a sua aprovação no concurso de bombeiro militar, principalmente, né? Não só da Bahia, mas também de qualquer estado do Brasil, tá bom? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai resolver algumas questões sobre conceitos básicos de cinemática, MRU e MRUV. Essas questões elas foram retiradas das várias provas de concurso do bombeiro militar do país inteiro, tá? Então, por que isso? Porque eu entendo que a teoria é linda, mas é na prática que a gente começa a aprender de verdade, tá? Eu deixei aqui em cima as fórmulas de MRU e MRUV para você não esquecer, tá? E você tem que gravar isso o mais rápido possível, porque MRUV e MRU cai muito nas provas, nas questões de física, tá? Então, a gente, lembrando também, né, dos mnemônicos, né? Do MRU nós temos o sorvete, né, que é esse aqui. Do MRUV eu tenho vovô é ator, sentado sozinho, vendo TV até meia-noite, e a equação de Torricelli, né, que é vi você mais dois amigos num triângulo sentimental. Ok? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão, claro, é do concurso aqui da Bahia. Foi esse último concurso agora de 2019, né? Que caiu, a prova foi agora em janeiro de 2020. Então vamos lá. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados para prestar socorro às vítimas de um grave acidente de trânsito. Para chegar ao local do acidente, os dois veículos percorreram caminhos diferentes. Contudo, ambos saíram do seu lugar de origem no mesmo instante de tempo. O carro do Corpo de Bombeiros partiu da cidade A com uma velocidade constante de 40 km por hora por 30 minutos. Isso aí é um dado. E você já tem que ir anotando esses dados, entendeu? Para você não precisar ler de novo a questão e ficar lendo várias vezes. Isso você ganha tempo também. Então, o que acontece? A velocidade 1 vai ser o quê? 40 km por hora. E o tempo 1 é 30 minutos, né? Sabemos que a velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT e o espaço vai ser SO mais VT, que é a fórmula do sorvete. Por quê? Observe que ele falou aqui que é uma velocidade constante, tá? Lembre-se que no movimento retilíneo uniforme, que é MRU, nós temos a velocidade constante. Já no MRUV, a velocidade é variável, mas a aceleração, sim, ela é constante. Então, quando você vê uma questão dessa, você tem que observar. A velocidade é constante? Pronto, é constante, então eu só vou usar essas fórmulas aqui. A velocidade é variável? Tem uma aceleração constante, então eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Mas não sei o tempo, não tenho tempo. Quando a gente não tem o tempo na questão, a gente usa a equação de Torricelli, que é essa aqui, né? Vi você mais dois amigos no triângulo sentimental. Em seguida, o carro do Corpo de Bombeiros ficou parado na pista por um período de 20 minutos, né? Então, esse tempo também que ficou parado, eu vou até colocar aqui, que eu não coloquei. 20 minutos. Ops, 20 minutos. Parado. Vou botar um P para dizer que ele estava parado. Que é importante também isso aí no final. Tá? Cadê? Já o carro do... Não. Por um período de 20 minutos devido à presença de um obstáculo na mesma. Após a liberação da pista, o carro do Corpo de Bombeiros continuou sua trajetória com velocidade constante de 60 km por hora. Então, ele nos deu a velocidade 2, que vai ser 60 km por hora, que também já está anotado aí, por 40 minutos. O tempo 2 é 40 minutos, até chegar no local do acidente.
Já o carro do SAMU partiu da cidade B e percorreu uma distância de 60 km com uma velocidade constante de 50 km por hora. Então, o SAMU ele já deu o espaço total e a velocidade, né? Para chegar ao local do acidente, analise as alternativas abaixo, as afirmativas abaixo. Aí ele pergunta aqui, ele afirma, né? Para chegar ao local do acidente, o carro do Corpo de Bombeiros percorreu 20 km a menos que o carro do SAMU. O SAMU chegou ao local do acidente 18 minutos antes do Corpo de Bombeiros. O carro do Corpo de Bombeiros percorreu uma distância de 60 km até chegar ao local do acidente. Então, para descobrir se essas afirmativas são verdadeiras ou não, a gente vai ter que calcular, né? Como eu já falei, é uma velocidade constante, então as únicas fórmulas que a gente vai calcular é essa aqui, né? Equação horária do espaço, tá? Vamos agora para a resolução da questão. Calculando primeiro a parte dos bombeiros, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é converter esse tempo, né? Por quê? Porque esse tempo está em minutos e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, ele tem que ser calculado também em horas, tá? Então, temos que transformar 30 minutos para horas. Como é que a gente faz essa transformação? Simplesmente, a gente vai pegar os 30 minutos e vai multiplicar por... Vai botar uma fração, né? E em cima, a gente vai colocar o que quer adicionar. Eu quero adicionar hora, então eu boto hora em cima. E eu quero eliminar o minuto, sabendo que eu vou poder cortar aqui minuto com minuto, tá? Então, o que acontece? E faço a relação, né? 1 hora é 60 minutos, né? Então, é só dividir agora 30 por 60, que no caso é meia hora. Como a gente sabe que 30 minutos é meia hora, você vê que tá certo, né? E depois a gente vai calcular o espaço inicial, a distância inicial que o Corpo de Bombeiros percorreu. Porque lembre-se que ele ficou um período parado, né? 20 minutos parado. Então, nós temos que saber qual foi essa distância inicial e depois vai ter que somar com a outra distância. E esses 20 minutos que ele ficou parado não vai entrar, porque se ele ficou parado, ele não teve deslocamento, né? Então, o espaço 1, que é o primeiro, ele vai ser SO mais V1 vezes T1, né? Que é a fórmula do sorvete. Então, o que acontece? O espaço inicial vai ser 0, porque ele saiu do ponto naquele momento. Vai ser 0. A velocidade 1 vai ser o quê? 40 km por hora. E o tempo 1 vai ser o quê? 0,5 horas, né? Que foi 30 minutos, que a gente acabou de calcular. Substituindo aí, nós temos que 40 vezes 0,5, porque como eu já falei, o espaço inicial foi 0. Então, o S1, ele fez 20 km, tá? Aí agora a gente precisa calcular o espaço 2, né? O tempo 2 também está em minutos, a gente vai ter que transformar em horas. Da mesma forma como foi aqui no anterior, também fazemos nesse caso aqui. Ele está em minutos, eu quero horas, então eu boto horas em cima, né, e minutos embaixo. E eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, faço essa divisão aqui, 40 sobre 60, né? Vai dar 4 sobre 6, que é a mesma coisa de 2 sobre 3. Então, é 2/3 de 1 hora, tá? Então, a gente vai pegar o espaço total agora, que vai ser o espaço 1, que né, agora sim vai ser o espaço inicial, que é onde ele parou, que foi os 20 km aqui, mais a velocidade 2 vezes o tempo 2, né? Que é exatamente essa fórmula aqui. Então, o espaço 1 foi 20 km, né? Mais 60, que é V2, vezes 2 sobre 3, que é o tempo 2. E nós temos um espaço total, um deslocamento total de 60 km. E agora nós precisamos saber qual foi o tempo total. Então, o tempo total, simplesmente, a gente vai somar 30 mais 20 mais 40, né? Que foi o tempo que ele acabou chegando lá.
no caso em 90 minutos. Pegando esses dados já de bombeiro e guardando, né? E agora a gente vai ver a parte do SAMU. No caso do SAMU, o espaço total ele já foi dado, foi 60 quilômetros. Veja que o do bombeiro também foi 60 quilômetros, tá? Então a gente vai avaliar as afirmativas aí. E ele deu a velocidade, então o que ele quer saber aí? É o tempo, né? Se eu já tenho espaço total e já tenho a velocidade, simplesmente eu vou calcular o tempo. Sabemos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, isolando aqui o ΔT, né? Vai ficar ΔT é igual a ΔS sobre V. Simplesmente a gente vai dividir, então, 60 por 50. Só que aí ele me deu em horas, né? E como para eu poder fazer a comparação com o corpo de bombeiros, que está lá em minutos, que deu, se eu não me engano, 90 minutos, né? Isso, 90 minutos. Eu tenho que estar em minutos também. Então, 6 sobre 5 horas. Mas quantos minutos a SAMU chegou lá? Então, da mesma forma aqui, né? Agora é o contrário. Eu quero eliminar a hora, então eu coloco a hora embaixo. Eu quero adicionar um minuto, então eu coloco um minuto em cima. Então, 1 hora é 60 minutos, tá? Se ficar alguma dúvida sobre isso ainda, sobre conversão de unidades, por favor, falem comigo, chamem no Instagram, tá? Não pode ficar com essa dúvida não, porque digamos que 90% das questões de física envolve conversão de unidades, tá? Então vamos lá. O tempo deu o quê? 72 minutos. Então a gente já pode agora avaliar as afirmativas, né? Primeira afirmativa. Para chegar no local do acidente, o carro do Corpo de Bombeiros percorreu 20 quilômetros a menos que o carro do SAMU. A gente pode dizer que essa é falsa, né? Porque a gente viu que o Bombeiros também percorreu 60 quilômetros, a mesma distância, tá? Vamos para a próxima. O SAMU chegou no local 18 minutos antes do Corpo de Bombeiros. Verdadeira, né? Porque o Corpo de Bombeiros chegou em 90 minutos e o SAMU chegou em 72. 72 para 90 dá 18. Então, afirmativa verdadeira. Terceira, o carro do Corpo de Bombeiros percorreu uma distância de 60 quilômetros até chegar ao local do acidente. Verdadeiro também, né? A gente fez os cálculos e viu que o espaço total deu 60 quilômetros, tá? Vamos para a próxima questão. Ok, essa questão é do CBM de Piauí, né? Vamos lá. Motorista de carro viaja de Teresina, Piauí, com destino à cidade de Piripiri e percorre uma distância total de 170 quilômetros em 120 minutos. Ele deu a velocidade média, né? É só dividir aí que você vai encontrar a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Só que veja que está em minutos, tá? Ou quilômetros por hora ou metro por segundo, geralmente, tá? Qual das seguintes afirmações a respeito do carro é necessariamente verdadeira? Então, ele está perguntando qual é a questão, qual é a alternativa que eu posso, assim, afirmar mesmo que é. Então, letra A. A aceleração do carro não variou. Eu posso afirmar que a aceleração não variou? Não tenho como afirmar isso. Porque de repente, sei lá, ele percorreu 170 quilômetros. De repente, no quilômetro 100, ele começou a ir mais rápido e ia chegar em 180 minutos e acabou chegando em 120. Entendeu? Então, isso eu não posso afirmar. O deslocamento do carro não variou com o tempo. Essa alternativa com certeza é falsa, porque com o tempo houve deslocamento, né? Porque senão ele não ia permanecer parado, ele não ia ter essa distância de 170 quilômetros. Então houve sim deslocamento, senão ele ia ficar 120 minutos em 0 quilômetros, entendeu? Letra C. A velocidade do carro variou. A gente não sabe também se essa velocidade variou. Não tem como dizer só por esse enunciado.
certo? Não tem como a gente saber se houve variação, porque o enunciado não diz, entendeu? A velocidade escalar do carro foi 85 quilômetros por hora. Aí a gente tem que fazer o cálculo para descobrir. E letra E. O carro percorreu 85 quilômetros nos primeiros 60 minutos. Aí a gente vai ter que fazer a questão, né? Vai ter que calcular a velocidade média. Então, o que acontece? A velocidade média aí está em quilômetros por minuto, né? Eu pego o ΔS, que é 170 quilômetros, sobre ΔT, que é a variação do tempo, 120 minutos. Então, como eu falei na outra questão, boto embaixo o que eu quero adicionar e boto aqui em cima o que eu quero eliminar. Eu quero eliminar o minuto, tá? Então, se o minuto tá embaixo, então eu vou botar ele em cima, porque eu vou chegar e vou cortar aqui, tá? E aí, quanto é que ficou? 170 vezes 60 dividido por 120, né? Vou cortar aqui o zero, fica mais fácil. E deu 85 quilômetros por hora, tá? Então, a gente vê aqui que é a alternativa D. Agora, aí você fica assim, e a letra E? O carro percorreu 85 quilômetros nos primeiros 60 minutos. 60 minutos não é uma hora? Só que veja bem, ele está dizendo que percorreu 85 quilômetros nos primeiros 60 minutos. Se eu tenho como afirmar que essa velocidade ela é constante, que a gente tem um MRU, essa questão é verdadeira, tá? Porque ele ia percorrer 85 quilômetros em 60 minutos, mais 85 quilômetros nos outros 60 minutos, que ia ficar 170 quilômetros, tá? Só que eu não posso afirmar que ele teve uma velocidade constante, ou se essa velocidade foi variando. Em 85, em uma hora eu estava com uma velocidade instantânea de 80 quilômetros, mas em uma hora e 20 minutos eu tinha uma velocidade instantânea de 86, tá entendendo? De 90. Então, eu não posso afirmar que nos primeiros 60 minutos ele percorreu 85 quilômetros, tá? Então, verdadeiramente aí é a letra D. Próxima questão. Bom, essa questão ela é relativamente simples, mas eu quis mostrar para vocês aqui que cai questão desse tipo, e se você não ficar ligada, você vai acabar errando, tá? Então, essa questão, inclusive, aí do CBM do Distrito Federal, tá? Assinale a alternativa cuja grandeza física é uma grandeza vetorial. Então, nós temos dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são definidas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é 30 graus Celsius, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius. A pressão, 1 atm, ela não tem uma direção, um sentido, ela é isso e acabou, tá? A área de um círculo, de uma esfera, ela não tem uma direção e um sentido, tá? Já as grandezas vetoriais, elas necessitam de módulo, direção e sentido, e são representadas por vetores, como, por exemplo, a velocidade, a aceleração, a força. Por quê? Porque a velocidade, sim, a velocidade está em que sentido? Para a esquerda, para a direita? Tem uma trajetória, tem isso, entendeu? Tem um sentido, tem direção. Tem um módulo também, que é o valor dela, né? Então, dessas alternativas aí, o que está mais coerente com o que eu falei? O tempo. O tempo, ele não é uma grandeza vetorial, né? Eu digo 10 segundos e é 10 segundos. Acabou. Ele não tem uma direção, não tem um sentido, não tem o módulo ele tem, né? Que é 10. Só o valor dele numérico, que é o módulo dele, tá? A massa. A massa, você tem 10 quilos. Sim, você tem 10 quilos para que direção? Você não faz isso, né? A corrente elétrica. Também não. Ela é uma unidade escalar, tá? Uma grandeza escalar. E energia elétrica, energia.
Também não, tá? O único aí que é uma grandeza vetorial é o deslocamento, porque você anda para a esquerda, você anda para a direita, você se desloca nesse sentido. Você tem um sentido quando você está se deslocando, você tem um sentido, tem uma direção, tá? E também esse deslocamento ele tem um modo, que é em metro, né? Através do Sistema Internacional de Medidas. Então, a alternativa aqui vai ser a letra D, tá? Próxima questão. Também do Distrito Federal, tá? Jorge possui 100 quilos e realiza exercícios físicos aeróbicos a fim de conseguir reduzir sua massa. Para isso, ele caminha 1 hora por dia e segue o padrão a seguir. Durante os primeiros 10 minutos, ele mantém uma velocidade média de 1,5 metros por segundo. Nos próximos 15 minutos, ele permanece numa velocidade média de 2,8 metros por segundo. E nos últimos 35 minutos, ele mantém uma velocidade média de 2,5 metros por segundo. Considere que, para o cálculo do gasto calórico, é válida a seguinte fórmula. Gasto calórico em quilocalorias por minuto é igual a velocidade em quilômetros por hora vezes o peso em quilograma, vezes 0,0175. O gasto calórico de Jorge durante essa sessão diária de caminhada é... O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular em cada um desses casos quantas calorias por minuto ele gastou e durante quantos minutos. Por exemplo, a gente vai calcular a velocidade, nesse primeiro caso, 1,5 metros por segundo, né? Vezes o peso, que é 100 quilos, só que essa velocidade a gente vai ter que converter, porque ele quer em quilômetros por hora, tá? Ele quer aqui, tá vendo? Em quilômetros por hora. Deixa eu até grifar aqui a formulazinha que a questão deu. E vai multiplicar por 100 quilogramas vezes 0,0175. E aí eu vou ter as quilocalorias por minuto. Só que eu vou ter que multiplicar por 10, porque ele perdeu em 10 minutos. E aí a gente vai saber o gasto calórico dele durante esses 10 minutos. Isso a gente vai ter que fazer com os 3 tópicos. Os 10 minutos, nos 15 minutos também, vamos ter que multiplicar aqui, só que a gente vai ter que converter em quilômetros por hora, tá? Porque a fórmula pede quilômetros por hora. E no último caso também, depois a gente vai ter que somar tudo. Vamos lá para você entender mais ou menos isso aí. Então, copiei novamente aqui a fórmula, tá? O gasto calórico é velocidade em quilômetros por hora vezes a massa dele, o quilo em quilograma, vezes 0,0175. Para os primeiros 10 minutos, ele fez uma velocidade de 1,5 metros por segundo, né? Transformando aí, como a gente já aprendeu a transformar a unidade, né? A gente sabe que se eu tenho aqui 1,5 metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, tá? Como é que eu faço? Eu multiplico. Aqui eu quero tirar o metro, então boto o metro aqui embaixo. Eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. Então eu faço essa relação aqui. Eu quero adicionar quilômetros, então eu vou fazer minha relação com metro. Eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. E da mesma forma aqui, eu quero tirar os segundos, então vou botar em cima, que é o inverso, né? E eu quero adicionar as horas, então eu boto embaixo. Aí simplesmente eu vou cortar aqui os segundos, né? E os metros aqui, que eu já cortei. Agora é só cortar aqui também 0, 0, 0, 0. E fazer a multiplicação. 1,5 vezes 36 dividido por 10. Que deu 5,4 km por hora, tá? Aí eu achei a quilometragem. Agora eu vou aplicar na fórmula, que vai ser 5,4 vezes 100, que é o peso de Jorge, né? A massa dele, vezes 0,0175. E aí eu achei a quantidade de calorias em 1 minuto.
é essa quantidade por minuto. Então, em 1 minuto, ele gastou 9,45 quilocalorias. Só que ele fez essa velocidade por 10 minutos. Então, tem que multiplicar por 10, tá? Que ficou 94,5 quilocalorias. Agora, segundo caso, né? Ele estava com uma velocidade de 2,8 metros por segundo por 15 minutos. Da mesma forma, nós vamos fazer o quê? Converter de metro por segundo para quilômetro por hora. Da mesma forma aqui, coloquei o segundo aqui, né, para eliminar. 1 hora é 3.600 segundos, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. Coloquei embaixo o metro para eu poder dividir, botei em cima o quilômetro. Coloquei em cima os segundos, né? E coloquei embaixo a hora, que é o que eu quero adicionar, tá? E ficou, fazendo esses cálculos aí, 10,08 km por hora. Da mesma maneira, substituindo na equação, eu tenho que a quantidade calórica aí vai ser 17,64 quilocalorias por minuto. Só que lembre-se que ele fez essa velocidade por 15 minutos. Então, para eu saber qual foi a perda total dele, eu tenho que multiplicar por 15, que deu 264,6 quilocalorias no total. E também eu tenho que fazer para o último caso, né, que foi 2,5 metros por segundo por 35 minutos. Para 2 metros por segundo por 35 minutos, nós temos que também converter, né, essa velocidade. E da mesma forma aqui, né, a gente vai fazer as mesmas multiplicações. E deu 9 km por hora. Colocando na forma, novamente, nós temos que a quantidade calórica é 15,75 quilocalorias por minuto. Mas por 35 minutos, a gente tem que vai ser 551,25 quilocalorias. Só que a quantidade calórica total que ele perdeu nessas 1 hora, a gente vai encontrar somando todos esses valores, né? Que deu 910,35 quilocalorias no total. Então, obrigada, né, por você ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, dá um joinha, segue a gente no Instagram, tá? No próximo vídeo eu vou fazer uma parte 2, porque esse aí eu só consegui fazer 5 questões sobre esse assunto, para não ficar um vídeo muito grande, né? E aí, o próximo vídeo eu vou fazer mais 5 questões sobre isso, e depois a gente vai fazer questões sobre queda livre e movimento circular, tá? Beijão e até a próxima.